Bom é celebrar o Senhor, bom é adorar o Senhor, bom é estar aqui para dizer que o Senhor é grande, que a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. E eu fico muito feliz em estar mais uma vez aqui para dizer para você o quanto Jesus é maravilhoso. E eu quero desejar a todos aqui do estúdio, a você, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, uma boa noite na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus esteja cada dia falando aos nossos corações e transformando as nossas vidas naquilo que precisa ser transformado. Essa noite nós vamos meditar em algo muito interessante e que nos leva a uma reflexão da nossa vida, da forma que nós vivemos neste planeta. Nós vamos meditar nessa noite no texto que está em Eclesiastes, no capítulo 7. Se você tem uma Bíblia à sua mão aí na sua casa e quiser abrir conosco, você poderá abrir Eclesiastes, capítulo 7. Nós estaremos lendo apenas o versículo 2. Diz o seguinte: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. De repente você pode pensar assim, mas o programa iniciou celebrando a Cristo, celebrando a vida. E é isso mesmo. Nós celebramos a Cristo, celebramos a vida, porque Cristo é eterno. E nós podemos observar através deste texto, quando o escritor, ele colocou, é melhor ir à casa onde há luto do que aqui há um banquete. E eu estava refletindo neste texto, nesta mensagem, e Deus trouxe ao meu coração sobre isso. Quando nós somos convidados para irmos a uma festa, a um banquete, se na mesma hora chegar um convite para irmos a um velório, o que nós vamos escolher? Irmos ao banquete ou irmos ao velório? E aqui o autor ele coloca o seguinte: porque ali onde há luto se vê o fim de todos os homens. E é interessante que quando nós vamos a uma festa, ou quando nós lemos acerca de uma festa, principalmente uma festa de famosos, onde paparazzis estão, nós lemos que o convidado X foi com a roupa da grife tal, a convidada foi com a roupa do estilista tal, e eles começam a descrever roupas, joias, calçados, ou seja, tudo que é passageiro. Agora, quando se fala num velório, eu até hoje nunca vi alguém dizer a etiqueta do caixão de alguém. Por mais rico que seja a pessoa, nunca alguém escreveu: e o doutor fulano, e o fulano foi sepultado no caixão com a etiqueta tal. Mas no banquete, fulano vestiu uma roupa com a grife tal, do estilista tal. E nós podemos ver, analisando tudo isso, por que o autor ele colocou: ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. E eu comecei a avaliar quantos velórios que nós já fomos, o que nós encontramos ali. Naquele lugar nós encontramos demonstração de afeto. Você chega ali e você vê muitas vezes a pessoa chorando, muitas vezes a pessoa se debruçando em cima ali do caixão e dizendo: ah, como eu amava você, como eu amava você. E aí nós começamos a ver, aquele afeto podia muito bem ter sido demonstrado enquanto a pessoa estava viva. E às vezes nós deixamos
o tempo passar, nós deixamos de demonstrar o nosso afeto à pessoa que está embaixo do nosso teto, caminhando lado a lado conosco, ao nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais. E nos lembramos de demonstrar esse afeto somente quando estamos diante do caixão. Então, no velório, nós vemos demonstração de afeto. E aí nós nos lembramos quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós começamos a avaliar. É aí que nós começamos a aplicar ao nosso coração. Quanto tempo nós perdemos, muitas vezes, neste planeta e deixamos de dizer: eu te amo. Ali nós vemos demonstração de afeto através de tantas flores. Às vezes o cônjuge deixa de dar um botão de rosa para a esposa, mas quando a esposa morre, vai lá e compra aquela coroa mais cara que existe para demonstrar o afeto. Podia muito bem ter demonstrado enquanto estava vivo. No velório, nós também vemos o reconhecimento do outro. É interessante que durante a nossa vida, muitas vezes nós não temos aquela disposição para elogiar o outro. E quantas vezes nós encontramos pessoas que ficam constrangidas quando são elogiadas. Por quê? Porque muitas vezes nós temos muita facilidade de ver o defeito do outro, mas nós não vemos a qualidade do outro. E ali, diante do caixão, você vê as pessoas chegando e falando assim: ele foi uma pessoa excelente, foi um excelente pai, ou foi uma excelente mãe, um excelente amigo, um excelente colega de trabalho, foi uma pessoa exemplar. Mas às vezes aquela pessoa nunca recebeu um elogio desse enquanto estava vivo. Por quê? Porque muitas vezes nós nos prendemos aos defeitos das pessoas, ao invés de olharmos para as virtudes. Agora, no velório, aquela pessoa ali, ela é enaltecida, elogiada, mas ela não pode ouvir mais. Então, que nós possamos aprender isso. Vamos elogiar, vamos valorizar, vamos considerar o outro superior a nós enquanto ele está vivo, enquanto ele pode ouvir, enquanto ele pode ter um sorriso nos lábios, no seu rosto, ao ouvir um elogio e dizer muito obrigado. Então, no velório, nós vemos isso. No velório, nós vemos arrependimento, demonstração de arrependimento. Quantas vezes nós chegamos no velório e pessoas estão ali chorando: ah, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não estive mais tempo perto? Por que que eu não acompanhei mais? Porque muitas vezes nós trocamos a presença pelo presente. É mais fácil, muitas vezes, você comprar um presente e dar ao filho, do que você sair com o filho e fazer uma caminhada na praia. Do que você sair com a filha e brincar com ela de boneca, rolar no tapete. É muito mais fácil comprar um presente e entregar, do que dar a sua própria presença. E aí, no momento que está ali no caixão, por que que eu não fiquei mais tempo? Por que que eu não passei mais tempo? Bastava 5 minutos para eu estar mais tempo. Mas muitas vezes nós nos arrependemos tarde demais. Então, no velório, onde há luto, nós encontramos ali a demonstração de arrependimento. Por que que eu não sorri mais junto com essa pessoa? Por que eu não amei mais? Por que eu não pedi perdão quando precisava? Por que eu não perdoei? E aí vem o arrependimento. Então, tudo isso nós não encontramos no banquete, mas nós encontramos no lugar onde há luto.
Onde há luto também, nós encontramos a família reunida. Às vezes, irmãos passam anos sem ver o outro. Anos sem ligar para o outro. Mas quando recebe a notícia de que um faleceu, a família se reúne e vem de todos os lugares. Não importa se está na Europa, se está no sul do país, no norte. Corre, pega um carro emprestado, liga para uma empresa de aviação e compra uma passagem às pressas. No outro dia, todos estão reunidos. Por que não fazer isso enquanto estamos vivos? Eu não sei qual a situação que você vive hoje. Mas hoje, eu sei uma coisa. Que a palavra de Deus nos mostra que nós precisamos viver o hoje como se fosse o último dia. Nós precisamos amar hoje como se fosse o nosso último momento. Nós precisamos nos reunir em família hoje como se fosse o nosso último momento na face da terra. Não vamos deixar para estarmos diante de um caixão, de um velório, para reconhecermos isso. Que precisamos demonstrar afeto, que precisamos acompanhar o outro, que precisamos elogiar, que precisamos sorrir, que precisamos perdoar. Então, esse texto, amados, nos leva a essa reflexão profunda. Nos mostra que nós precisamos valorizar o que é eterno e deixar para trás o que é passageiro. O amor é eterno. O apóstolo Paulo, ele disse que ainda que eu fale a linguagem dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Nós estamos vivendo uma situação em que os conflitos estão dentro das casas, em que filhos não estão respeitando muitas vezes os pais, em que cônjuges não estão se respeitando. E às vezes nós colocamos a culpa em tudo, mas deixamos de olhar para dentro de nós. Porque quando essas situações acontecem, não é porque a situação financeira está ruim, não é porque a política está ruim, não é porque o país está ruim, é porque nós, como pessoas, não estamos valorizando aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós não estamos olhando para dentro de nós mesmos e percebendo que nós somos eternos. E que aqueles que Deus tem colocado nas nossas mãos para cuidarmos, os nossos filhos, os nossos pais, nosso cônjuge, eles são eternos. Mas a vida neste planeta, ela é rápida. E precisamos aproveitar cada minuto. E que nesta noite você possa estar meditando nisso. Assim como Deus falou ao meu coração profundamente sobre isso. Que você possa refletir. E se na sua casa você está passando por algum problema e que você tem certeza que precisa ser revisto alguma coisa, olha para dentro de si mesmo. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver o que precisa ser revisto. Vamos celebrar a vida de Cristo em nós e deixar que a vida de Cristo entre na nossa casa. Que a vida de Cristo entre dominando as nossas vidas, para que as nossas famílias possam agradar o coração de Deus. Que você possa, em uma outra oportunidade, que você tiver de ir a um banquete ou ir a um velório, que você possa se lembrar disso. Vamos deixar o que é secundário e vamos priorizar o que é eterno. A família foi constituída por Deus. A família é eterna. E nós precisamos priorizar a nossa família. Precisamos amar. Precisamos entender. Precisamos investir tempo. Amém? Gostaríamos de encerrar consagrando ao Senhor as nossas vidas e consagrando ao Senhor a nossa família. Esta música que nós vamos cantar, ela diz assim: ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou. E onde você estiver nesta noite, você tem essa oportunidade de consagrar ao Senhor
a sua vida. Consagrar ao Senhor tudo que você tem e tudo que você é. Consagre ao Senhor sua família. Consagre ao Senhor o seu casamento. Consagre ao Senhor os seus filhos. Consagre ao Senhor o seu trabalho, que às vezes você se cansa tanto e reclama. Ao Rei dos Reis eu consagro tudo o que sou.